Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui, mais uma vez, no nosso mestrado do IESB, trabalhando com os diálogos jurídicos, né? Então, hoje nós temos aqui a nossa expositora, doutora Ana Guiar. Eu a considero minha amiga, espero que ela me considere também, né? Trabalhamos juntos aí quase 2 anos, ainda que virtualmente, mas juntos quase 2 anos, né? Nosso tema hoje aqui é falar sobre pesquisa empírica em direito, né? Então, como nós temos alunos tanto do mestrado como de graduação aqui, eu vou pedir licença para os alunos de mestrado e também para a doutora Ana, para fazer uma pequena introdução aos alunos da graduação, sobre o que seria nossa pesquisa empírica em direito, e depois aí a gente vai ouvir a expert, que é a doutora Ana, aí, que nos vai trazer a experiência que ela tem sobre pesquisa empírica. Vamos lá. Como eu disse, nós estamos aqui no mestrado IESB, a nossa disciplina Metodologia Aplicada à Pesquisa Jurídica. Nós temos aqui juízes e advogados, viu, Ana, que fazem o mestrado e estão cursando essa disciplina de metodologia, né? O que é pesquisa científica para os nossos alunos de graduação e também, né, para todos nós, né? Eu vejo que a pesquisa no Brasil vem evoluindo, né? Vem evoluindo um pouco, se afastando, né, daquela ideia da dogmática pura e simples, em qual vamos se privilegiar aquela construção diretiva só com a finalidade de dirigir a conduta dos aplicadores do direito, né? Trazer ali doutrina, né? Incentivar qual seria o tipo de aplicação do direito. Eu vejo que a gente está, como diz lá o professor Tércio Sampaio, indo já mais para uma perspectiva zetética, né? Então, que nós queremos realmente fazer uma investigação efetiva sobre a aplicação do direito, na qual a gente vai, né, privilegiar, descrever, procurar, investigar realmente a realidade, né? Aos meus alunos de graduação, eu sempre costumo dizer que a sociologia jurídica nos traz ali muitas ferramentas importantes para a pesquisa jurídica, porque nós do direito somos todos talhados nas faculdades na pesquisa dogmática somente, né? Mas a gente não vê realmente nas pesquisas em direito, a gente vê pouco a análise do efeito da aplicação da norma na sociedade. Então, essa perspectiva zetética, eu acho que a gente deve realmente ampliar e buscar cada vez mais essa perspectiva, né? Então, a gente precisa, como eu venho falando aos meus alunos, né, formular problemas, né, as hipóteses e buscar as evidências, né? E as evidências, não uma perspectiva dogmática, é mais complexo de a gente achar essas evidências, porque fica ali só numa análise, né, de doutrina, né, de jurisprudência. Isso não é uma pesquisa empírica, não é uma pesquisa dogmática, né? Mas o que se espera ali de uma pesquisa hoje, atual, principalmente do mestrando, né? A gente precisa ter temas não corriqueiros, não se afastar dos temas que já são, né, corriqueiros do dia a dia, né? E também fazer uma perspectiva ali interdisciplinar, uma elaboração diferente dos temas. Então, pense nos temas novos e também pensando nos temas antigos, mas com uma visão diferenciadora disso, né, para a gente ter, né, uma elaboração diferente, um enfoque diferente sobre aqueles problemas que nós temos todos os dias. Então, é importante a gente entender como se fazer a pesquisa científica na atualidade, se afastando das ideias de dogmática, né? Então, nós temos que ter uma análise crítica, rigorosa, por isso que é importante a gente estudar os métodos, né? Eu falo bastante isso para os alunos, né? Eu quero escrever um artigo, eu quero escrever uma monografia, tenho tema, quero fazer o meu mestrado, tenho tema, mas na realidade não fez ainda uma pesquisa exploratória, não tem ainda um método escolhido, não sabe como abordar aquele tema. Então, a gente precisa ter essa ideia, né, de conduzir a pesquisa científica de forma crítica, né, um método rigoroso, porque a gente está em busca de evidências. Sem isso, a gente vai estar mais no mesmo, numa pesquisa dogmática, né, fazendo revisitação de textos e fazendo compilações jurídicas que não agregam em nada, né? Eu tenho um professor da Universidade de São Paulo, que era meu professor orientador, e ele disse claramente isso, ele falou, hoje nós temos a maioria da doutrina, né, ele falava até, né,
pejorativamente, uma doutrina chinfrim, né, porque só replica aquilo que já é escrito e lançando como novo os entendimentos dos tribunais superiores, ou seja, a doutrina em si não traz nada de pesquisa científica, só replica dogmaticamente aquilo que já temos há muito tempo, né, não há muitos autores novos que podem trazer alguma coisa diferente. Então, a pesquisa deve ser o quê, né, independente, interdisciplinar, crítica, e aí que vem a grande diferenciação, né, com fundamento teórico, doutrinário e jurisprudencial, mas agora também em dados empíricos. Essa é a grande importância, essa diferenciação que nós queremos abrir no mestrado e na graduação também, que o aluno tem essa visão de que para fazer uma pesquisa ele tem que ir na busca de evidências, e os dados estão aí, né, cada dia mais nós temos dados no Poder Judiciário que podem ser trabalhados e trazer resultados bons para o próprio Poder Judiciário, né? Então, a professora Lívia Pessoa, que até fez um congresso lá, né, capitaneada aí pela doutora Ana no CNJ, né, e ela trouxe essa ideia, né, de que a abordagem científica, né, ela deve visar coletar dados observáveis e mensuráveis, ou seja, a gente tem que trabalhar com dados concretos, acabar com a questão do achismo, acabar, inclusive, com a ideia de que não, eu sou magistrado há 20 anos nessa vara, então eu tenho ali uma percepção da realidade e vou trabalhar com aquilo. Não, você tem a percepção da sua vara, né? Ah, mas eu trabalhei já em 4, 5 varas sobre a mesma ótica. Sim, mas neste universo é um universo que não reflete a realidade, né? Então a gente tem que ter critérios, né, regras rigorosas da coleta de dados e depois trabalhar com esses dados concretos para obter dele algum resultado científico, né, e esta é a grande importância que a gente tem que trazer, né, critérios científicos para analisar esses dados e obter resultados concretos. A professora Olívia Pessoa também diz lá que a gente não pode se esquecer que o direito é produto da cultura, o direito está na sociedade, então como que eu posso fazer pesquisas sobre direito sem saber qual é a efetividade desse direito na sociedade? E quando se fala eficiência, eficácia, né, efetividade do direito, e eu sempre falo isso para meus alunos que chegam com os problemas prontos, eu quero saber eficiência, eficácia sobre o direito, isso, aquilo. Falei, você vai fazer pesquisa empírica? Porque se for fazer, eu estou de apoio, dou todo apoio. Agora, falou de eficiência, eficácia e efetividade, tem que ter dados concretos. Se não tiver dado concreto, a gente já retira essa ideia de eficiência e efetividade. Então, a gente precisa ter, né, uma postura, né, de que entender que o direito, né, tem que ser pesquisado nisso. A gente precisa saber dessas relações, né, que o Poder Judiciário aplica na sociedade. A sociedade sofre, a sociedade ganha, a sociedade se altera a cada dia com a produção do direito pelo Poder Judiciário. Então, a gente precisa saber como que isso acontece e quanto mais pesquisas a gente tiver nesse campo, melhor para a gente, né? Aí José Carlos Barbosa Moreira, já há muito tempo, né, já falecido, ele dizia isso, né? A gente precisa reiterar aqui que já foi 1000 vezes falado, né? Impostergável necessidade de levantamento de dados estatísticos rigorosos, identificar os pontos sensíveis, o que influencia o Poder Judiciário, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para poder tomar ações, né? Sem conhecimento de dados concretos de como o Poder Judiciário está atuando na sociedade, como é que a gente muda esse Poder Judiciário? Se fala que o Poder Judiciário é lento, se fala que o Poder Judiciário é improdutivo, a hora que você vê os dados, nós vemos que tínhamos 110 milhões de processos, baixamos para 90, então, salvo engano, hoje está menos de 90 milhões de processos, entram 20 milhões de processos a cada ano, e como é que a gente lidar com isso? Sem dados estatísticos, sem dados concretos, sem entender o problema efetivo do Poder Judiciário, não adianta vir novas leis, não adianta contratar mais servidores, não adianta contratar mais juízes, que não vai resolver. Então, a gente precisa encontrar, como dizia ali Barbosa Moreira, né, realmente os dados estatísticos rigorosos para podermos ter ações efetivas em relação ao Poder Judiciário. E aí, a professora Sadek, né, ela dizia o seguinte, né, quando ela esteve no CNJ, não sei se a Ana foi contemporânea com ela no CNJ, e eu fui contemporâneo com ela, quando ela estava realmente
no CNJ, eu estava na corregedoria, e ela ah, tratava lá sobre essas pesquisas, então foi muito interessante a parcela, do pouquinho que eu pude observar ela trabalhando. Pesquisar para quê? Ela falava, por que se quer fazer essa pesquisa, né? E aí ela respondia, né? A primeira resposta, ela dizia assim, é muito banal a primeira resposta que eu posso dar sobre isso, né? A pesquisa se contrapõe à impressão, ao achismo, aquilo que eu disse agora há pouco, né? A gente tem uma percepção da realidade nossa, e às vezes a gente quebra a cara, aquilo não é a verdade do que está acontecendo. Pode ser a sua realidade, mas não é a realidade do Brasil, do Poder Judiciário como um todo. Então a gente tem que acabar com essas ideias do achismo no direito. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, tem que ter dados concretos, né? Então, essa pesquisa, como diz ela, tem que permitir o pesquisador entender o real, o que está realmente acontecendo, né? Porque ela obteve dados concretos, ela pode afirmar, está acontecendo esse fenômeno. E a partir desse momento, ela começa a compreender o significado do campo jurídico para o conhecimento. E nesse momento, a gente propõe as mudanças. Então, é importante saber realmente o real e não ficarmos nos achismos, né? E, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Muita gente chega ao Poder Judiciário, principalmente nas cúpulas, principalmente no conselheiros, né? A gente chega com muitas ideias, né? Vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí os dados nos mostram coisas diferentes, né? E agora, né, eu vou passar a palavra para a estrela da noite, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, né? Nós vamos ouvir aí a professora, a doutora, a minha amiga Ana, ela é juíza federal da 4ª Região, ela hoje é a juíza auxiliar da presidência do CNJ, integra, né, o Centro de Inteligência do Poder Judiciário do CNJ, é coordenadora do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, então esse que é o que a gente quer explorar dela, tudo que ela sabe sobre esse Departamento de Pesquisas Judiciárias, foi juiz auxiliar da presidência do STJ, foi juiz auxiliar da presidência do TSE também, né, e é uma estudiosa em relação às pesquisas, né, estuda na Infam, né, fazendo seu mestrado ali, então eu vou parar de compartilhar minha tela e agora vamos passar a palavra à Ana. Ana, você tem aí mais ou menos umas 4 horas para falar, sem intervalo, fica à disposição, tá? Pessoal, boa noite, obrigada pelo convite. Márcio, muito obrigada, fico feliz de estar aqui com um público tão qualificado. Eu vou, como o Márcio disse, eu sou Ana, sou juíza auxiliar da presidência do CNJ e estou atualmente como coordenadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, né? Esse departamento que a professora Sadek coordenou como diretora executiva há alguns anos atrás. Muito bem, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Conseguem ver? Sim, estamos Ok. vendo, está ótimo agora. Só precisa apertar o ocultar ali. Ocultar, muito bem. Isso, agora está perfeito. Ok. Pessoal, muito bem. Eu também tenho muitas dúvidas, né? Eu sou mestranda da Infam, o meu mestrado é sobre gestão de dados. Tenho mais dúvidas que respostas, mas vim aqui passar para vocês um panorama do que está acontecendo no CNJ em relação a pesquisas empíricas e a gestão de dados, né? Pensei em falar hoje aqui sobre um panorama sobre as pesquisas, um panorama sobre os dados processuais, né, que eu fiz questão de falar em dados processuais, porque há uma série de dados também no CNJ sobre pessoas, sobre, enfim, diversas coisas, execução penal, etc. Eu vou falar sobre dados processuais, falar um pouquinho sobre a rede de pesquisas empíricas, que é uma novidade que lançamos no ano passado, e gostaria de mostrar para vocês também o painel de estatísticas do Poder Judiciário e o painel de grandes litigantes, que talvez seja, de alguma forma, útil para vocês nas pesquisas que vocês forem fazer. Bom, em relação... então, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, ele atua em 2 frentes, né? Então, ele tem essa missão de fomentar a gestão do Poder Judiciário, baseada em evidências, e atua nessas 2 frentes de dados e pesquisas judiciárias.
E é interessante, atualmente o CNJ ele vem fazendo um esforço bastante grande, tanto na frente de dados quanto na de pesquisas, e são temas, tanto um quanto outro, que vem ganhando bastante interesse, tanto nos tribunais como também interesse acadêmico, muito porque, acredito eu, que se percebe o ganho, assim, o impacto positivo que tanto os dados, né, tanto o conhecimento e a gestão dos dados, como as pesquisas empíricas, elas podem auxiliar em políticas públicas, em políticas judiciárias, na melhoria realmente do que estamos fazendo no Poder Judiciário, né? Também queria ressaltar, até comentei isso no, no último seminário de pesquisa empírica que nós tivemos, que é interessante que a comunidade jurídica ela vive quase um paradoxo, né? Porque o jurista ou bacharel em direito, ele é uma pessoa, seja advogado, ou juiz, ou servidor do Poder Judiciário, promotor, é uma pessoa, é um prático, né? É uma pessoa acostumada, dia sim, dia também, a resolver problemas práticos. E por algum motivo, né, que podemos falar muito sobre isso, muito pela nossa tradição pedagógica, quando nós voltamos para a pesquisa, a gente tende a pesquisar, fazer pesquisas teóricas, né, revisões de literatura, e eu mesmo só fui conhecer o que era uma pesquisa empírica há muito pouco tempo, né, eu passei toda a minha faculdade na URGS, no Rio Grande do Sul, fazendo pesquisas teóricas. Então, agora a gente vê essa virada, né, essa guinada, essa evolução, digamos assim, para essas pesquisas mais voltadas para a realidade. Bom, então, em relação a pesquisas, né, para dar um panorama do que é feito no CNJ. O DPJ, ele é um departamento do CNJ criado por lei e tem essas funções, essas atribuições de desenvolver pesquisas, né, destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira, realizar também análise de diagnósticos e fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias. Então, nós somos, como departamento do CNJ, bastante demandado por diversas áreas, tanto dentro do CNJ como externamente, né? Então, nós geralmente recebemos alguma demanda ou de algum conselheiro ou da presidência, ou alguma demanda do próprio DPJ, ou nós fazemos alguma pesquisa internamente, execução pela própria equipe do DPJ, nós temos cerca de 4 pesquisadores, 2 do direito, 2 das ciências sociais, ou então nós fazemos pesquisas com parcerias externas. Nós temos anualmente o edital do Justiça Pesquisa, nós já estamos na 6ª edição, que a cada ano, então, nós temos cerca de 5 pesquisas bastante robustas, feitas em parceria com universidades. Também temos parcerias com o PNUD, eventualmente também podemos fazer, nós já fizemos, por exemplo, TED para o IPE, para a realização de uma pesquisa, também alguns ACTs para pesquisas gratuitas feitas por outros órgãos. Então, é assim que funcionam as pesquisas do DPJ, do CNJ de maneira geral, ou realizadas pelo próprio DPJ, ou então com parcerias externas. Que é mais ou menos isso que eu comentei. Então, as parcerias, elas geralmente são para pesquisas mais complexas, que envolvem entrevistas ou dados, uma coleta de dados qualitativos, que a gente internamente não tem condições de força para fazer, né? não tem pessoal. E a execução própria, ela geralmente envolve coletas ou quantitativas de dados que nós temos dentro do CNJ, seja dados de pessoal ou dados processuais, ou algum dado que o CNJ tenha como coletor de dados, assim, e também fazemos muitas dessas pesquisas com questionários. Então, nós temos, né, enfim, conseguimos fazer essa coleta de questionários assim, de uma maneira bem eficiente, né, já que temos os contatos, etc., né, de todos e também de servidores. E, então, geralmente, questionários e coletas quantitativas nós conseguimos fazer pelo
pelo DPJ. Quando precisa de entrevistas, essas técnicas de entrevistas e dados mais qualitativos, nós partimos, então, para uma parceria. Bom, nós temos aqui algumas exemplares do Programa Justiça Pesquisa da quarta edição. Essa aqui é um exemplo de uma pesquisa muito interessante, foi o diagnóstico do contencioso tributário em 2021, foi feito pelo INSPER. Em 2022, também da quinta edição, nós tivemos essas 5 pesquisas que vamos começar a apresentar esse ano. Então, é o edital do ano passado, as pesquisas estão ficando prontas, e o primeiro será esse item 5, morte sob custódia prisional no Brasil, que vamos apresentar agora no dia 11. E todos os demais também, quem tiver interesse pode acompanhar pelo YouTube. E são também seminários em que a equipe apresenta também a metodologia que utilizou, então acho que é bastante interessante. São equipes geralmente bastante experientes. E agora, na sexta edição do Justiça Pesquisa, estamos recebendo propostas de grupos de pesquisa, universidades, até a semana que vem, o dia 10. Nós teremos esses 7 temas, né? Que devem ficar prontos, então, no que vem, e devemos apresentar no ano que vem. Então, geralmente, nós temos bastante demanda do departamento, do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização de Presídios. Geralmente, eles nos demandam algumas pesquisas sobre diversos assuntos. Esse ano, nós temos também 2 envolvendo crianças, diagnóstico sobre a devolução de crianças e adolescentes em estágio de convivência, infelizmente, é uma realidade. Também curva de redução dos quantitativos de adolescentes e jovens submetidos ao sistema socioeducativo. Reconhecimento pessoal em procedimentos criminais, que é uma questão bastante cara ao país, né? Nós vemos diversos problemas com reconhecimento de pessoas por fotografias, etc. Então, esses são os temas do Justiça Pesquisa desse ano, que está com o edital em aberto. Nós temos aqui alguns exemplos de algumas pesquisas, né? Judicialização da saúde, índice de acesso à justiça, o impacto da Covid-19 no Poder Judiciário. Essa pesquisa do impacto, por exemplo, ela foi feita por questionários respondidos por todo o judiciário. Foi feito bastante logo após, acho que foi feito em 2020, então, teve um evento da ONU em que eu apresentei essa pesquisa, e a estatística da ONU, ela comentou que era uma pesquisa em que, inclusive, ela já conhecia. Ela disse que foi a primeira pesquisa que ela viu no judiciário, no mundo, sobre Covid, o impacto da Covid no judiciário foi essa do Brasil. Então, enfim, a gente tem essa capacidade, assim, de pelo questionário, também fazer pesquisas bastante interessantes e com rapidez. Também essas outras 2 pesquisas, essa sobre a avaliação do Poder Judiciário brasileiro, nós apresentamos umas 2 semanas atrás. Foi bastante interessante, foi uma pesquisa demandada pelo Departamento de Gestão Estratégica, que cuida das metas do CNJ. Essa outra pesquisa sobre violência contra LGBTQIA+, foi uma pesquisa, inclusive, que foi demandada pela Daniela Mercury, que participa do Observatório de Direitos Humanos. Ela foi lá no CNJ, ela cantou, foi ótimo. Eu fiquei ainda mais fã da Daniela Mercury depois que ela foi lá. E então, são outras dois exemplos de pesquisas realizadas pelo DPJ. Nós também tivemos essa grande parceria com o PNUD, uma pesquisa da primeira infância, foi a pesquisa foi a maior pesquisa que o DPJ já realizou em parceria. Foram usadas diversas técnicas, e ela teve uma duração, assim, bastante alongada, e realmente foi uma pesquisa de bastante fôlego. Foi uma demanda ainda da gestão do ministro Toffoli, uma pauta muito comandada pelo conselheiro Richard, que antes era juiz da CEP e agora é conselheiro do CNJ. Também uma outra parceria com o PNUD,
e a Justiça 4.0, essa pesquisa sobre os juizados especiais federais, especificamente no sistema recursal, foi feita pela consultora Olivia. Foi uma pesquisa muito bem feita, também com uso de dados do DataJude, questionários. Ela fez um mix de técnicas aqui nessa pesquisa. E também temos a nossa produção interna, né? Então, nós temos o nosso relatório Justiça e Números, que é um relatório bastante consolidado da comunidade jurídica, né? Todos conhecem. Temos também um relatório anual de balanço de sustentabilidade, ainda na gestão do ministro Fux, pesquisa sobre negros, negras, pessoas com deficiência. Tivemos 2 pesquisas sobre assédio, uma na gestão do ministro Fux e outra agora na gestão da ministra Rosa. A conselheira Salles deve lançar essa segunda pesquisa sobre assédio agora na semana que vem. Foi feita, tanto uma quanto outra, foram feitas com cerca de 14 mil pessoas, o que é bastante gente. Também saúde mental, nós tivemos 2 pesquisas sobre saúde mental de magistrados e servidores, uma outra pesquisa sobre dosimetria da pena, também foi feita com questionários. Bom, também esses relatórios de balanço socioambiental, que fazemos anualmente, essas outras pesquisas que também são produções do DPJ, estão também disponíveis no site. E todas essas pesquisas nós procuramos fazer tanto um relatório, e cada vez mais o DPJ tem feito não apenas um relatório escrito, mas um painel de BI que mostra os dados da pesquisa. A gente percebe assim que isso é bastante interessante, porque é mais simples, né? Para o usuário, às vezes, é mais simples e mais rápido ter aquela informação no painel de BI do que ter todo um relatório, enfim, de muitas páginas para conseguir captar a informação daquela pesquisa. Então, a gente tem usado muito essa técnica de fazer o relatório e também fazer um painel de BI, e tem dado, assim, bastante certo. Aqui também são exemplos de painéis de pesquisa, não é? Devemos lançar essa segunda pesquisa do assédio também, devemos subir no site. E eu trouxe esses exemplos aqui, esse panorama de pesquisas do CNJ para vocês, justamente para que vocês vissem como todas são pesquisas empíricas, não é? Geralmente há uma parte teórica no início da pesquisa, de uma revisão bibliográfica, mas são pesquisas que realmente tendem a procurar saber, né, na vida real o que está acontecendo, o impacto de políticas, ou, enfim, alguns dados, né, dados coletados ou mediante percepção das pessoas, ou também dados de processo, etc. Bom, em relação aos dados, né, e agora eu gostaria de fazer, então, essa junção desses 2 assuntos. Bom, em relação aos dados, a gente vem numa evolução, né, numa evolução crescente desde a criação do CNJ. Então, o CNJ foi criado em 2004, instalado em 2005, e já na emenda constitucional ficou determinado que o CNJ deveria elaborar um relatório semestral estatístico sobre os processos e as sentenças prolatados por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então, por força dessa determinação constitucional, o CNJ, desde a sua criação, se lançou a fazer uma governança de dados, né, um modelo de governança de dados, para que conseguisse coletar dados, organizar os dados e também disponibilizar esses dados para o uso da sociedade, como também para o uso próprio. Bom, então, em 2005, nós temos a criação do Sistema de Estatística do Poder Judiciário. Em 2006, a definição dos primeiros indicadores. Em 2006, também a criação das tabelas processuais unificadas, que aqui acho que eu tenho o Márcio conhece bem as tabelas, nós nos conhecemos como colegas do Comitê das Tabelas Processuais Unificadas. As tabelas processuais unificadas, para quem não conhece, então, são listas, né, listas de códigos de classes, movimentos e assuntos. Então, cada
um desses itens, ele é expresso por um código, que deve ser usado por todas as unidades, todos os tribunais. É dessa forma que a gente consegue fazer uma unificação, uma uniformização dessa taxonomia que é usada em todo o judiciário. Depois de 2006, tivemos em 2008 a numeração única, que foi também bastante importante para o judiciário. Em 2009, um aprimoramento do sistema de estatística, com a Resolução 76. A Resolução 76 é ainda a principal norma estatística de dados do Poder Judiciário. Em 2011 e 2015, tivemos uma evolução com a inclusão de tribunais superiores, inclusão da justiça militar, eleitoral. Em 2015, a inclusão de outros indicadores, índice de conciliação, tempo de tramitação, a estrutura também do judiciário, criação do módulo de produtividade mensal, etc. Bom, esses dados, todos esses dados que o CNJ coletava, o principal produto, digamos assim, dessa coleta de dados e organização de dados era o relatório Justiça em Números, e pode-se dizer que ainda que essa é essa publicação anual que traz o retrato do ano anterior de todos os tribunais. E esses dados que eram enviados num sistema específico do sistema de Justiça em Números, eles eram dados enviados de maneira agregada. Então, o TJDFT, ele informava que a vara tal teve tantas ações de violência doméstica, teve tantos acordos de conciliação, eram dados agregados. Bom, em 2020, nós tivemos uma evolução disso com a Resolução 331, ainda foi na gestão do ministro Toffoli, em que a fonte de dados ela foi alterada para o DataJude, que passou então a ser a fonte primária de dados do sistema de estatística do Poder Judiciário. O que isso representa? Com o DataJude, o tribunal, em vez de mandar os dados de maneira agregada, ele passou a mandar dados de forma desagregada. Então, retomando aqui, o DataJude, então, ele abrange todos os tribunais do país, com exceção do Supremo, de todos os sistemas processuais, então, independente do sistema, se é IPROC, se é PJS, se é ISAG, deve mandar de uma maneira unificada para o DataJude. Abrange os processos em tramitação, que estavam em tramitação em 1º de janeiro de 2020, então, se nós temos um processo antigo de um inventário de 1980, mas que estava em tramitação em janeiro de 2020, ele está na base, e abrange esses metadados processuais desagregados. Então, é o número do processo, o órgão julgador, as partes, os nomes das partes, os nomes dos advogados, os códigos das classes, aqueles códigos que a gente viu das tabelas processuais unificadas, os códigos dos assuntos e os códigos dos movimentos processuais, ou seja, se naquele processo teve uma distribuição, se teve uma redistribuição, se teve uma audiência, uma sentença, um recurso, etc. Então, tudo isso consta da base de dados, de uma maneira desagregada. Isso permite, então, um cruzamento de dados, que até então não era possível. Então, a gente consegue, depois eu vou mostrar um pouquinho no painel para vocês, o que isso representa em matéria de usabilidade. Pois muito bem. Quando isso foi lançado aos tribunais, acho que o Márcio também participou bastante disso, nós, pela portaria 160, também de 2020, foi definido que os tribunais deveriam fazer um saneamento desses dados, que representa basicamente um alinhamento aos códigos das tabelas, né? Porque o que aconteceu também, com o passar dos anos, é que os tribunais, muito por necessidade de uso, foram criando códigos próprios, né? Isso faz com que o CNJ, muitas vezes, não reconheça códigos lançados pelos tribunais. Então, se o código da tabela processual unificada de baixa de arquivamento é o código 123, e se o tribunal usa o 456, o CNJ ele não reconhece aquele processo como baixado e aquele processo permanece pendente. Então, é esse tipo de saneamento que a gente passou a fazer a partir de 2020.
Em 2020, o que a gente percebia é que os tribunais, eles estavam completamente no escuro. Então, eles enviavam os dados, eles não sabiam se o CNJ estava recebendo os dados e não sabiam também se os dados estavam corretos, ou seja, se aqueles dados eram aquilo que o CNJ esperava que eles enviassem. Então, nós passamos a fazer uma grande aproximação do CNJ com os tribunais, né? Nós fizemos diversas reuniões, agora certamente passamos de 150 reuniões. Isso foi muito proveitoso, tanto para os tribunais como para o próprio CNJ, porque com essa aproximação, o CNJ e nós do departamento técnico, nós conseguimos entender e saber mesmo de realidades que nem imaginávamos, né? Enfim, diversas dificuldades que os tribunais enfrentavam. Os tribunais também precisaram entender exatamente o trabalho que nós estávamos fazendo, a finalidade daquilo. Então, foi muito útil, me parece, tanto para os tribunais como para o próprio CNJ. Bom, essa aproximação do CNJ com os tribunais, nessa aproximação, o que ficou muito claro para a gente lá do CNJ é que há um grupo, né? Há um grupo dentro de cada tribunal que cuida dos dados, que geralmente é o pessoal da TI, junto com o pessoal do planejamento, estatística, que cuidam dos dados. E era o pessoal que enviava os dados para nós. E que geralmente, com raras e louváveis exceções, não conversam muitas vezes com a alta administração. Então, a gente percebia essa grande distância entre a alta administração do tribunal com esse pessoal técnico, né? Então, a alta administração não sabia, não conhecia essas dificuldades, geralmente não patrocinava essa atividade de coleta e de saneamento de dados, e também, muitas vezes, o pessoal técnico não conhecia exatamente a finalidade de tudo aquilo, né? Exatamente, a gente estava coletando esses dados exatamente para quê? Então, surgiu essa ideia de nós fazermos e criarmos essa rede de pesquisas judiciárias. Eu coloquei aqui o painelzinho da nossa primeira reunião, que foi no finalzinho do ano passado. Então, de onde surgiu essa necessidade da criação da rede? Justamente para aproximar quem produz os dados com quem usa os dados, né? Então, para a área técnica, ter um maior apoio da alta administração dos tribunais, tanto para o saneamento de dados como para o próprio uso das tabelas processuais unificadas, é preciso que alguém patrocine isso dentro da instituição. E também uma gestão de dados alinhada à necessidade da instituição, né? E também, para quem usa os dados, conhecer os dados, tanto do seu tribunal como do CNJ, né? Então, a gente passou a perceber que eram dados que havia muito trabalho, né? Um ônus grande na coleta e na organização desses dados, mas pouco uso. E também identificar, né, da nossa parte, identificar os juízes e os servidores com experiência em pesquisa que conseguisse fazer o maior usufruto, né, o melhor usufruto desses dados, e também a rede para a gente ter uma troca de experiência entre os tribunais, melhorar essa troca entre o Departamento de Pesquisas Judiciárias e os tribunais, e também fomentar o diagnóstico e a realidade, e esse conhecimento da realidade local. Bom, é uma resolução de 2022, de junho de 2022, em que ela dispõe, então, desses grupos, né? É muito semelhante com o que tem também no DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização, ele também tem nos tribunais os GMFs, que cuidam localmente, né, como se fosse um DMF local. Então, a ideia era justamente ter esse grupo interdisciplinar no tribunal para que tirasse assim, o melhor proveito dos dados que estavam enviando para o CNJ, que muitas vezes não utilizavam. Então, basicamente é isso, melhorar o registro e organização dos dados, produzir pesquisas com base em dados, trabalhar em cooperação com os tribunais e promover esse intercâmbio de ideias em toda a rede.
Bom, o DPJ, já em 2022, já tínhamos iniciado esse seminário de pesquisas empíricas aplicadas a políticas judiciárias, muito com a finalidade de, inicialmente, de mostrarmos as pesquisas do CNJ, essas pesquisas do programa Justiça Pesquisa. Depois nós partimos, durante todo o ano passado, nós pedimos que os tribunais, que os servidores e juízes nos enviassem pesquisas empíricas realizadas por eles, né? E foi muito interessante, foi muito, muito bom. Nós sempre apresentávamos uma dupla de pesquisas que tivessem algum diálogo, digamos assim, entre si. Chamávamos 2 debatedores top, né, do assunto no país, e fazíamos um seminário sobre isso. E era interessante, às vezes a gente chamava um debatedor que era assim o objeto da pesquisa daquele servidor ou daquele juiz. Então era sempre muito, muito legal de assistir. Bom, nós aproveitamos esse seminário de pesquisa empíricas e também agora trouxemos, estamos fazendo capacitações em pesquisas empíricas. Nós já tivemos 3 aulas, digamos assim. Nós tivemos a aula da Olívia Pessoa, do Alexandre, do IPEA. A última foi do professor Tomás de Aquino Guimarães, que é um professor doutor da administração da UNB, especialista em pesquisa no judiciário. Estão todos disponíveis no YouTube, se quiserem ver. Sempre temos... Interessante que acabamos criando um nicho, né? Achamos um nicho. Temos sempre um público muito bom, sempre com mais de 200 pessoas, geralmente. Então, são pessoas interessadas em pesquisa empírica, em aprender e pensar sobre isso. É sempre muito bom. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês 2 dos principais produtos dessa base de dados DataJury, porque eu acho que talvez seja interessante para vocês, enfim, conhecerem a ferramenta. Aqui eu vou colocar no chat. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou parar de compartilhar e eu vou compartilhar minha tela daí. Vou parar de compartilhar eu vou compartilhar a tela do computador mesmo. Vou colocar aqui o link para que vocês também consigam, enfim, acompanhar em casa. Eu vou mostrando o meu aqui, pode ser? Muito bem. E eu faço assim, a seguinte provocação, antes de, porque os dados eles são sempre muito, muito surpreendentes, né? Eu faço a seguinte provocação, inclusive ao Márcio. Pensem, tentem imaginar, nós temos atualmente cerca de 77 milhões de processos pendentes. Pensem no número que vocês acham, não sei se estão todos aqui em Brasília, mas pensem no número de casos novos, ou seja, que entrou em 2022, seja no Brasil, né, considerando esse número de 77 milhões, ou no seu tribunal. Vejam se vocês acertam. E lanço também o seguinte desafio, que é... aqui nós também temos a aba de classes de assuntos, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Nós temos também a aba de classes e assuntos. Imaginem qual a classe, qual o assunto mais comum do seu tribunal ou do Poder Judiciário. Eu estou compartilhando, pessoal? Tá dando certo. Eu estou compartilhando a tela certa, né? Tá. Tá certinho, tá certinho. Eu também já estou fazendo a minha pesquisa da minha vara aqui. Isso, faça a pesquisa. Bom, pessoal, então aqui, esse painel de estatísticas, e eu acho interessante também dizer o seguinte, quando nós nos lançamos a uma pesquisa empírica, é importante a gente tentar saber exatamente quais dados estão disponíveis para a gente pesquisar. Porque senão a gente pensa em fazer uma pesquisa
com dados tão difíceis de serem coletados que a gente não consegue fazer a pesquisa, né? Então é importante a gente sempre também conseguir saber o que o seu tribunal disponibiliza, o que o CNJ tem também a oferecer, para que chegue lá na metade da sua pesquisa do mestrado e se veja que aquele dado que você gostaria de ter, na verdade, ele é muito difícil, né? Então, muito bem. Aqui nós temos os dados, são basicamente os dados do relatório de Justiça em Números. Então, de certa forma, nós temos, digamos assim, em vez de a gente ter, não é esse relatório de Justiça em Números sempre olhando para o ano anterior, nós temos agora um relatório bastante atual. Nós temos geralmente é D-60. Quando a gente não atrasa a atualização do painel, a gente tem D-60, a gente pretende chegar a D-30. E nós temos aqui, então, um panorama geral, né, dos processos pendentes, os pendentes líquidos, que é os pendentes menos os suspensos. Nós temos também esse fluxo de entrada e saída dos processos. Aqui são os processos apenas de 2023. Nós podemos perceber, por exemplo, que de casos novos, né? Em 2022 nós tivemos 30 milhões de casos novos, né? Quase a metade do acervo, né? Entrou de caso novo no ano passado. Vemos também um aumento. E aqui a gente também consegue ver alguns rankings, né? Então nós temos casos novos, os processos julgados, os baixados, os pendentes, etc. Se a gente faz algum filtro, então é possível fazer diversos filtros, né? Por exemplo, apenas a Justiça Estadual, digamos. E daí tudo muda, que passa a aparecer aqui nesse gráfico os tribunais. Quando a gente escolhe um tribunal e escolhemos o grau, por exemplo, se escolhermos o primeiro grau, nós temos aqui, então, as varas, né? Que é também bastante interessante. É possível ver também por processo suspenso. Vemos aqui a vara de execução fiscal campeã das campeões. Aqui temos também, embaixo, nós sempre temos a série histórica, dependendo do que a gente filtrar. Nós temos a série histórica, o que é bastante interessante, porque a gente também consegue visualizar tendências, né? Aqui nós vemos uma tendência de subida. Temos também, aqui eu não mostrei, nós temos também o formato, então é possível ver o que nós temos de processos físicos, o que nós temos de processos eletrônicos. Deixa eu ver o que acontece se a gente clica aqui. Então, a gente consegue ver o que é físico, o que é eletrônico. Eu gosto desse tempo aí, esse tempo é muito bom. O tempo, aqui embaixo? Não, aqui. Em cima mesmo, tem isso, esse daí, eu acho que esse é fantástico. Esse fica interessante quando a gente muda aqui, né? Então, percebam aqui, a gente tem aqui sempre 4 tempos, né? O tempo médio entre o início e o primeiro julgamento, o tempo entre o início e a primeira baixa do processo, o tempo médio do pendente líquido, ou seja, daqueles que estão pendentes, né, e não estão suspensos, qual o tempo médio que aqueles processos estão ali, e o tempo médio do pendente, incluído o suspenso. Se a gente muda para o processo físico, nós percebemos que o tempo vai lá para cima, né? Aumenta muitíssimo. Então, a gente percebe, claro, além do processo físico demorar mais, provavelmente também esses processos físicos aqui são processos, enfim, dos mais complicados, né, que foram ficando. Então, nós temos também, enfim, né, também essa comparação aqui por segmentos. Conforme a gente for filtrando aqui, nós conseguimos fazer
nós conseguimos fazer essa comparação, então, também por unidade. O painel, ele vai até a unidade judiciária, ele não tem ainda por magistrado. Esse aqui é um gráfico interessante de dispersão, que a gente consegue perceber aquilo que os estatísticos chamam de outliers, né? Aquilo que foge do bolo comum. Então, passando o mouse, a gente consegue perceber o que sai um pouco da média. Também aqui a série histórica. E esse, então, é o painel de estatísticas. Aqui nós temos a aba de classes, em que é possível a gente pesquisar, por exemplo, quais as classes mais comuns, né? A gente consegue ver aqui execução fiscal, né? Procedimento de execução, procedimento comum civil, as ações trabalhistas, cumprimento de sentença. Também conseguimos ver aqui a quantidade, né? Como o Tribunal de São Paulo ele tem uma distribuição muito mais massiva do que os outros. E também aqui nós temos exatamente a árvore de classes do SGT, que é o sistema de tabelas. Nós temos, e dá para ver, como vocês podem ver aqui, dá para ver até por órgão julgador. E aqui nós temos também os assuntos, então, que é uma infinidade de assuntos. Eu não sei se vocês acertaram qual o assunto mais comum, mas o assunto mais comum é IPTU. O assunto mais comum do Brasil é IPTU. E depois nós vamos ver aqui no painel de grandes litigantes, que eu já vou mostrar como isso, como combina com os maiores litigantes, que depois a gente vai ver. Então, IPTU, dívida ativa e alguns outros. É possível também ver por ramo de justiça, enfim, o segmento federal, por exemplo, né? Dívida ativa, aposentadoria, contribuições previdenciárias, enfim. Muito bem. Aqui também nós temos mapas, né? Nós temos diversos mapas que dá para fazer diversas consultas, e também aqui, pessoal, dá para fazer todo o download de todo o painel. Aqui, dados de classes, assuntos e a tabela de alimentação, ou seja, o que está por trás do painel. Aqui é possível tirar um relatório consolidado dos dados que a Corregedoria Nacional de Justiça pede. A gente fez uma conversa com a Corregedoria e eles nos indicaram o que eles precisavam em termos de dados, e eles estão aqui. É possível escolher para o tribunal. E também a lista de processos por indicador, ou seja, é possível pegar por órgão julgador, por exemplo, os processos sem movimentação há mais de 50 dias, ou 5% de processos mais antigos. Ele vem uma listagem de processo a processo. A gente só não traz a lista de processos, o número de processos do processo sigiloso. Pois muito bem, esse outro painel, então, é o painel de grandes litigantes, em que a gente tem também, separado por polo ativo, polo passivo, os maiores litigantes. Tanto, se não faz nenhum filtro, nós temos aqui a visão nacional. É possível também filtrar por Justiça Estadual do Trabalho ou Justiça Federal. Aqui eu filtrei pela Justiça Estadual. A gente vê que o INSS, ele não só é o maior da Justiça Federal, mas também da Justiça Estadual. E também é possível, enfim, filtrar até o órgão, o órgão julgador, né? Nós também conseguimos fazer um comparativo com o ano anterior. Então, a gente consegue comparar os casos novos, né? Se aquele litigante está aumentando ou está diminuindo. A gente percebe também, vejam como é importante, olha que interessante, Márcio, no Tribunal de São Paulo, os processos criminais, eles estão identificados como Justiça Estadual. Então, e é curioso que vem o CNPJ do próprio tribunal, não vem nem do Ministério Público. Então,
E é assim que veio, e é assim que a gente também dispõe, a gente não faz nenhuma manipulação, né? A gente dispõe da forma que está. E como é importante essa correta alimentação do dado na origem, né? Na medida em que a gente, enfim, vai É o criando... grande trabalho das tabelas processuais, né? Da gente Exato. fazer o depara, né? A gente fazer a limpeza na base, porque se até hoje o Poder Judiciário, agora, lógico, a gente está com esse painel, nós estamos vendo aí um retrato, né, com dados concretos, mas ainda há essa falha porque a base, né, não é limpa ainda, né? Sim. Quanto mais a gente trabalhar com as tabelas processuais, mais limpa vai ser esses dados aqui. Inclusive, se me permite, Ana, eu estava fazendo uma análise aqui, enquanto você estava falando também, né, porque eu sou curioso, você sabe disso, e a gente estava vendo, né, a questão do Distrito Federal, que ele é sempre falado, né, que é um dos, entre aspas, estados mais violentos contra as mulheres, né? Uhum. Por que acontece isso? Porque nós temos dados fidedignos em relação às medidas protetivas de urgência. Então, nós Sim. vimos aqui, só no ano de 2022, foram 12.613 pedidos de medida protetiva. 12 mil num ano, só de 2022. Então, você vê que ela é o maior índice, né, disso. É o estado mais violento contra as mulheres ou é aquele que mais realmente tem os Que dados mais atende. Sim. que mais atende, né? Então, os dados concretos a gente tem que saber trabalhar também, né? Exato. A imprensa fala que o DF é o que tem mais processos de violência doméstica no país. Será que é isso mesmo, né? É interessante. Sim, esses dados eles têm que ser, enfim, lidos também corretamente, né? No momento que tem mais acesso, tem mais processo e tem mais atendimento, né, à população. Pois muito bem. Eu gostaria de chamar também a atenção para o seguinte ponto, que é até eu vou tirar essa aqui. Não dá para ver bem, dá para fazer limpar aqui, mas também acima de cada um tem uma borrachinha que dá para limpar. Esse Ministério da Economia é a Fazenda, é a PGFN, que também foi cadastrada com o CNPJ do Ministério da Economia, então também deixamos assim. E percebam como os maiores litigantes do polo ativo são muitos municípios, né? Que combinam com aquele IPTU que aparece no outro painel como sendo o maior assunto, né? Então, muitos municípios, pelo visto, executando IPTU. Aqui também, para finalizar, nós temos os mapas. E pelos mapas, a gente consegue, pesquisando aqui pelo litigante, a gente consegue ver onde está onde no país estão aqueles processos. E então, e também é possível ver, também não disse, é possível ver aqui como os casos pendentes e os casos novos, o que geralmente dá uma diferença. Nunca são gráficos iguais. Às vezes os casos novos são processos, são casos assim, demandas novas que estão entrando, e os pendentes geralmente são demandas mais, enfim, litigantes mais conhecidos, digamos assim. Pessoal, muito bem, é mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar, espero que tenha sido útil de alguma forma, e estou à disposição. Tá ótimo. Então, doutora Ana, primeiro eu vou fazer pergunta, então, né? Se nós estamos fazendo algum tipo de pesquisa que a gente não consegue encontrar nesses painéis, né, de BI que são apresentados pelo CNJ, a gente tem como acessar o CNJ para que eles nos digam como acessar os dados ou nos dê o caminho para termos esses dados? Bom, na página do DPJ, do CNJ, é possível ver vários painéis. Esses aqui e diversos outros, né, painéis temáticos, tem alguns de ações coletivas, um de ação coletiva, outros de violência doméstica, etc. O CNJ ele não faz pesquisa customizada, então
eu estou fazendo uma pesquisa sobre tal coisa, eu queria dados do CNJ. A gente não faz, porque a gente não tem pessoal, né? A gente, enfim, passa, digamos assim, o trabalho que a gente faz é justamente para que a gente consiga fazer esse oferecimento, assim, mais no atacado, né? Então, esse varejo de atender pesquisa a gente não faz. Mas a gente consegue, de alguma forma, caso haja alguma dúvida, a gente consegue orientar. Esse dado a gente tem nessa pesquisa, nesse painel tal, ou tem a pesquisa tal, etc. Tá, uma coisa, muitos dos pesquisadores desconhecem a tabela processual unificada, né? E é naquela tabela processual unificada que a gente pode, né, traçar ali uma linha de pesquisa para colher um dado, né? Tudo que está na tabela processual unificada, nós temos dados que já foram estruturados, né? Exatamente, eu vou colocar aqui, pessoal, as tabelas, elas são públicas, né? Eu vou colocar aqui no chat também. Tem assunto para dar em vender, né, Márcio? Mas é engraçado que sempre acham que está faltando alguma coisa. Eu era até persona não grata, né? Que eu sempre ficava brigando, falando assim, não, eu quero Minimalismo. uma tabela minimalista, né? Menos trabalho para o magistrado, porque toda vez que o magistrado vai decidir, ele vai ter que colocar lá 4, 5 códigos para dar dados concretos para esse BI aqui que foi apresentado. Se não tiver o código na decisão, o dado não vai ser fidedigno, né? Isso. E muitas vezes, se tem muitos códigos, acaba diluindo a informação, né? E também não é bom. Então, enfim, eu coloquei aqui no chat também, caso. Acho que é interessante conhecer, né? Porque os processos, os dados do Poder Judiciário estão todos aqui, com base nisso, né? São os átomos, digamos assim, dos dados. Tá ótimo, Ana, eu venho agradecer, então, aqui a sua fala, né, é uma fala que demonstra, né, o interesse do CNJ como órgão do Poder Judiciário, que tenhamos um real diagnóstico de como o Poder Judiciário está, né? Como eu vi ali agora, eu vi a Justiça do Trabalho, viu, desembargadora Yara, tem pouquinho processo, né? Quase não tem nada para trabalhar, está lá embaixo, naquela zona ali. Eu falei, olha só, a Justiça Estadual está lá em cima, cheia de processo, e a Justiça do Trabalho lá embaixo, né? Olha só. Professora, é porque somos rápidos. Olhou direitinho quantos entraram? Pois é, eu olhei agora há pouco aqui a minha vara, né? Brincando. Enquanto a Ana estava falando, eu olhei aqui minha vara, eu julguei mais do que entrou ano passado. Olha aí, tá vendo? Já vai uma tendência de baixa esse ano, viu, Ana? Pois é, então É bom. vamos passar aqui a palavra aos colegas. Quem perguntou primeiro aqui? Como é que eu sei quem perguntou primeiro? Primeiro está aqui, Vitor. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Ana. Eu queria só saber uma pergunta simples, professor. Se esse painel que você mostrou, professora, dá para saber, por exemplo, a pesquisa por tema e os julgamentos, a quantidade de julgamentos? Por exemplo, você falou assim, qual é o tema que é mais judicializado? Você falou do imposto, né? E dá para saber, para fazer uma pesquisa por assunto e o tempo que demora para julgar? Vitor, aqui a gente tem, nessa versão aqui do painel, nós temos casos novos, julgados e baixados. Então, é possível, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto e saber que foram julgados tantos processos registrados com aquele assunto. Tanto em 2020, 2021, 2022 e também 2023. Na versão que nós vamos colocar no ar agora em maio, deve ser no final de maio, isso já está pronto, até eu não estou com o link aberto aqui, senão eu mostraria. É a mesma coisa em que nós vamos ter também a quantidade de processos pendentes, que aqui não tem, e o tempo. Vai entrar nessa versão, o tempo ficou muito interessante essa nova versão, ficou bem mais completa, assim, sabe? Tem taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda, todos aqueles 4 tempos, então é possível escolher um assunto conforme aqueles filtros, ou nacional, ou filtrado, e vai ter.
ele deve estar pronto ainda em maio. Tá Ele já está pronto, a gente só vai subir. Entendi. Obrigado, professor. Cleidmar? Boa noite, professor Márcio. Boa noite, Ana. Boa noite aos colegas. Ana, a gente vai envelhecendo e parece que vai ficando cada dia mais desconfiado. E uma desconfiança que a gente vai alimentando dia a dia é em estatística. Nós estamos vivendo aí uma situação tenebrosa, eu acho que todos os magistrados, com essa questão do trabalho presencial. Nós recebemos da Justiça do Trabalho, todos os regionais receberam, um ofício da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, dizendo que, invocando lá o sistema de BI que eles têm, dizendo que o sistema de e-gestão evidencia algo parecido assim, ainda que na seara da probabilidade o comparecimento dos magistrados nas unidades. Eu tenho dificuldade de entender como é que um ofício da Corregedoria Geral fala em probabilidade de comparecimento. Existe alguma forma de apuração disso? O que a senhora me diz disso daí? Olha, Cleidmar, eu não gostaria de arrumar confusão com os meus amigos do CSJD, que são muito meus amigos. Mas realmente interessante, não é? Seria interessante, eu não vejo exatamente como que eles conseguiriam calcular essa probabilidade de comparecimento por meio da estatística, não é? É uma coisa bastante curiosa. Mas, de fato, essa questão do trabalho presencial está sendo bastante... Enfim, uma questão para nós aqui também, enfim, muito polêmica, né? Mas eu não posso falar, Cleidmar, porque eu preciso garantir o meu contrato aqui. Pois é, né? Mas aí o Cleidmar precisa ver como que eles vão fazer o levantamento que a pessoa está ou não no fórum, né? Ele pode fazer levantamento pelo IP das máquinas que estão no fórum, pode fazer o levantamento do IP daquele que conecta ao sistema, né, eletrônico processual. Não sei qual que vocês usam, PJE? Sim, PJE. Então é muito fácil, porque o BI já está pronto, tá? O BI já está pronto para saber qual o IP que vocês estão conectando. Se é um IP dentro do fórum, a gente já vai saber qual é a máquina e vai saber que hora que você conectou, que hora que desconectou. Se você estiver em casa, vai estar com outro IP. Né? Então, isso é... A gente tem um problema, professor Márcio, que é a conexão pelo notebook. Eles têm como fazer essa varredura de onde que o notebook está? Sim, na rede, né? A rede. Se estiver dentro do tribunal, a rede. A rede do tribunal vai fazer isso. É tranquilo, né? Por exemplo, eu uso meu notebook, apesar de estar no interior, mas eu uso a rede da OAB, porque a rede do tribunal é muito ruim. Então você vai estar fora do tribunal. Como é que eles podem afirmar para fazer uma apuração dessa, para criar um processo administrativo com os colegas? Realmente é uma maluquice isso daí. Pois é. Aí a gente tem que perguntar para a Ana, preservando o contrato dela, se a gente tem condições de fazer. Eu acho que não, né? É um achismo meu, mas eu acho que não pela pouco tempo que nós voltamos ao trabalho presencial, para fazer uma análise comparativa e de estatística do antes e o depois, né? Quando nós estávamos em pandemia e hoje a produtividade mudou, né? Eu acho que não deu tempo ainda para verificar, né? Acabou a pandemia, mas estamos hoje num sistema híbrido. Quem quer ir trabalhar vai, quem quiser fica trabalhando em casa. Isso alterou a produtividade? Eu acho que não foi feita essa análise ainda, né? Porque não deu tempo, né? Pois é interessante, porque até mesmo pelo painel é possível ver uma estabilidade nas decisões, né? Sim, eu vejo nesse BI aqui uma redução de processos e uma redução de julgamento na época da pandemia. Sim, mas sim. Porque reduziu a entrada, né? Então é natural, entrou menos, julga menos, né? Sim. E isso está retomando agora, né?
Está entrando mais processos e agora vamos ter o resultado, né? Acho que no ano de 2023 que a gente poderia ter um dado concreto dizendo, olha, voltou à normalidade em termos de entrada de processos judiciais no Poder Judiciário. E aí a gente poderia ter um dado concreto dizendo, olha, se mantivéssemos trabalho remoto, mas como não manteve, né, a gente poderia saber se manteve a produção, aumentou, diminuiu, né? Eu vou só mostrar rapidamente aqui é que, por exemplo, a gente consegue ver, o painel ele inicia aqui em janeiro de 2020, aqui eu coloquei casos novos, tá? Casos novos sem peraí, tá Justiça Federal, deixa eu tirar aqui. Tá filtrado, deixa eu limpar tudo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, então, janeiro, fevereiro, março. Em abril, né, de 2020, quando teve início, a gente consegue ver uma queda, né? Bem grande. Uma queda grande, daí uma retomada aqui, e depois uma média que se estabelece, né? A gente vê que tem essas quedas aqui, geralmente são em janeiro, ó, janeiro, né? Janeiro, férias, recesso, porque cai. Mas a gente percebe aqui nitidamente pelos dados essa queda de casos novos da pandemia, né? O que é bastante interessante também. Eu discuti bastante isso na época com o Adamec, né? Eu falei assim, não, mas o tribunal está produzindo mais do que antes. Ele falou, não está, porque entrou menos, né? Ele falou, entrou menos. De fato, porque quando teve a pandemia, enfim, se teve um pouco esse discurso, mas isso não, de fato, não se confirmou, de que se produziu mais, isso não. Os dados não mostraram isso, não. É verdade. Fábio? Boa noite, professor Márcio. Boa noite, doutora Ana. Boa noite a todos. A minha dúvida é mais, como até pegando um pouco a fala do professor Márcio no início, todo mundo que chega no CNJ tenta trazer soluções, tem várias ideias de uma eficiência ou de uma eficácia maior. A minha dúvida é exatamente essa, porque eu estava vendo uns dados há um tempo atrás, até porque o meu projeto tem muita pertinência na palestra que está sendo feita, que lá tem um nível de congestionamento, né? E eu vi que o nível de congestionamento maior realmente é de execuções fiscais da União. Então, assim, um dos maiores litigantes, como foi demonstrado ali na sua tabela, é a União, né, pelo Ministério da Economia, porque é o mesmo CNPJ, e o Instituto, o INSS, pelo que eu pude ver, ou seja, a própria União, né, quem é que determina a burocracia de um processo, é o maior litigante e é o que mais congestiona. Aí minha dúvida é se realmente tem alguma solução, ou foi trabalhada alguma solução, ou se tem alguma atuação feita para realmente que comprove a eficácia dessa solução trazida. Eu vi que tem lá o selo de desburocratização, que é dado pelo CNJ, eu vi também que tem a Justiça 4.0, eu vi que tem alguns formatos de tentativa de melhorar e dar eficiência, né, ao processo. Eu queria saber se tem alguns dados sobre isso ou algumas ideias que foram levadas em consideração e como são levadas essas ideias em consideração para o CNJ. Fábio, esse é um eterno problema, não é? Eu acho que a gente vê assim algumas iniciativas pontuais aqui e ali dos tribunais e tal. Agora eu acho que com esses painéis, curiosamente hoje me mandou uma mensagem o pessoal da coordenação aqui da PGFN aqui em Brasília, que nós mandamos para eles alguns dados e eles querem fazer assim um plano de trabalho conjunto. Eu acho que na medida em que a gente consegue mostrar esses dados, a gente consegue pensar no que fazer, né? E eu acho que é um caminho que a gente está recém-iniciando, eu acho. Acho que é muito evoluir, muita coisa para se fazer. De fato, o poder público, ele é um litigante muito pesado, né? Ele é um litigante muito pesado, tanto no polo ativo como no polo passivo. É uma maior taxa de congestionamento, são processos, né? Execução fiscal, ele entra e não sai. Hoje mesmo nós estávamos fazendo reuniões sobre no CNJ em relação às metas, então a gente tem essas reuniões com todos os segmentos. E a partir desse ano, as metas elas vão ser extraídas também pelo DataJud, então tem uma virada de chave esse ano.
em que se discute, então, talvez colocar alguma meta de execução, né, porque a gente tem um olhar muito para o processo de conhecimento, mas a gente também não consegue dar efetividade para aquela sentença. Então, estava se discutindo justamente isso, mas acho que é um caminho que estamos começando agora, né, Fábio? Exato. Eu acho que a gente começa a conhecer, né, que ter dados a gente não tinha. A gente começa a trabalhar os dados com esses painéis de BIs, e aí a gente começa a conhecer os reais problemas, como disse lá o Barbosa Moreira, né? Conhecer os reais problemas, e nesse livro que ele fala sobre o que os dados nos dizem, ele coloca claramente isso, que a gente atacar o ponto exato onde está o problema, porque a gente ficava com achismo, e a gente vê, falei de novo, né, alguns que chegam com ideias mirabolantes, né, não quero fazer isso, quero fazer que isso vai resolver o problema do Poder Judiciário, e os dados demonstram que não. Então, eu acho que a gente está, como eu disse no início aqui, saindo daquela ideia de uma pesquisa dogmática, entrando numa pesquisa empírica, zetética, vamos saber quais são os dados, mas também não devemos ficar só na análise quantitativa, né, porque só a análise quantitativa pode nos trazer alguns erros, né, e a análise quantitativa qualitativa é muito importante nisso daí. A gente tem que saber como lidar com esses dados para trazer respostas eficientes, né, e do jeito, a magnitude do Poder Judiciário do Brasil, com 77 milhões de processos, a gente não pode lançar uma aventura só porque encontrou um dado. A gente tem que trabalhar com pilotos, né, zoneando as propostas para ver se dá certo, né. Nós fizemos aqui no DF, acho que a Ana colocou aí, né, o nosso maior problema é a vara de execução fiscal. Na época, a ministra Nancy Andrighi, junto com a então juíza da vara de execução fiscal, fizemos um trabalho com base num projeto, né, e o projeto não foi para frente, né, fizemos um grande mutirão, gastamos só de intimação R$1 milhão com cartas AR, só de intimação com R$1 milhão de cartas AR, e o tribunal que bancou tudo isso, e o resultado em si não foi aquilo que esperava, porque do outro lado, a PGFN, né, não fazia os acordos, né, só falou assim, não, quanto que é? 100 mil? Então a gente parcela os 100 mil, tá, mas isso aí eu já tinha, né, todo ano sai lá o projeto de anistia, a gente vai lá e faz esse parcelamento, a gente está aqui para tentar outra coisa, mas não saía, entendeu? Então foi uma ideia com base em dados, uma ideia para tentar resolver, e não resolveu, né? Então é importante a gente fazer esse levantamento de dados, estudar esses dados quantitativo e qualitativamente para ter propostas de resolução, né, que sejam levadas para frente, né, não só ideias mirabolantes, né. Yara? Boa noite, doutora Ana. O professor já cumprimentei mais cedo. Boa noite, colegas. Com relação à estatística, do prazo médio que o processo fica, por exemplo, num gabinete em segundo grau. Na última correição que o ministro corregedor do TST fez no tribunal, em uma reunião, nós ficamos sabendo, eu e outros colegas nos surpreendemos ao saber que o prazo médio é contado não do tempo que o processo é distribuído ao gabinete e sai do gabinete julgado, considera também o tempo que se leva para analisar, apreciar o recurso de revista, né, admissão ou não do recurso de revista ao TST. Então, o processo já saiu do gabinete desembargador julgado, mas ele ainda está lá considerando como se estivesse conosco, né? Então, o prazo médio acaba que aumenta. Isso vai ser considerado aí nessas ratificações, né, que você falou que está fazendo para definir melhor o prazo? Desembargador Yara, é bem interessante, porque, de fato, essa questão também nos chegou agora semana passada. E é curioso isso, porque a gente vai descobrir, todos nós vamos descobrindo como as coisas são contadas assim,
aos poucos, né? Porque o que acontece? Eu não sei se essa questão veio de algum TRT ou se veio de algum outro tribunal, mas surgiu na semana passada. Justamente isso. Então, o processo, ele já foi, ele não está mais com o desembargador, mas continua sendo contado lá. Isso porque, pelo que eu percebo, ele não tem troca de órgão julgador no sistema. Porque se ele vai para a vice-presidência, então ok, daí passa troca de órgão julgador, a gente consegue definir que aquele processo não está mais. Mas se não, não. Mas ele vai, pelo menos no nosso TRT, Ele vai. Quem faz essa análise é a presidência do tribunal. E mesmo assim, ele ainda fica, sabe, vinculado ao gabinete. Então, deixa eu falar um pouquinho, então, aqui, que esse assunto é bem interessante. A gente tem que dividir duas coisas bem interessantes aqui, né? Primeiro, isso é regra de negócio, né? A regra de negócio não interfere nos dados. Os dados são coletados de acordo com os parâmetros que o tribunal elege no PJE. O PJE como um todo, pelo que eu me lembro, até abril de 2022, que eu estava lá como presidente do comitê, não tem esse movimento. Sair do gabinete para ir à presidência não tem esse movimento. Por isso que ele continua no gabinete, porque ele não tem, porque a presidência não é órgão julgador. Então, o PJE não tem esse movimento, sair do órgão julgador gabinete para o órgão julgador presidente. Então, como ele não tem esse movimento, é uma regra do negócio, mantém como se estivesse no gabinete do desembargador. Nós já levantamos essa questão e enviamos ao comitê do PJE do CNJ para que ele fizesse esse levantamento. Não sei o que aconteceu. Isso eu fiz até abril de 2022, não tinha resolvido isso ainda. Porque o órgão presidência no PJE, ele é um órgão administrativo, não é órgão julgador. Entendeu? Então, ele não computa. Mas, Yara, de qualquer forma, até anotei aqui, coloquei um post-it aqui para mim, vou retomar esse assunto com a equipe, porque essas coisas são bastante relevantes para a gente da equipe que mostra os dados, porque é importante que os dados eles façam sentido, né? Sejam reais, né? Que sejam reais, isso, né? Que as pessoas não morram de raiva pelos dados, né? Porque, de fato, se o processo já foi julgado, enfim, o desembargador já se desincumbiu, o ideal é que aquilo não aparecesse mais ali. Mas acho que, enfim, vamos ver se há alguma coisa, porque a depender também da estratégia, a gente pode, talvez, mostrar isso de uma maneira um pouco mais fidedigna, mas já anotei aqui para a gente falar isso com a equipe. Obrigada, professora Ana. Ótimo. Acho que alguém tem mais perguntas? Acho que não, né? Já esgotamos toda aí a expertise da Ana. Ana, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, prontamente atendeu, tinha ali todas as seus afazeres no CNJ, afazeres do mestrado, afazeres de todo lado, né, e nos atendeu aí prontamente. Agradeço muito a sua presença, Ana, a sua fala aqui foi muito esclarecedor. Esse painel é fantástico, a gente precisa conscientizar todos de que os dados sejam o mais realistas possível, né, então, no começo é meio trabalhoso, né, eu sei disso, né, os magistrados, os servidores não gostam muito dessas tabelas processuais, mas sem essas tabelas processuais a gente não tem como ter um painel que traga realmente a realidade, para que tenhamos um diagnóstico do Poder Judiciário. E quanto mais dados a gente tiver nesse painel, quanto mais dados forem reais, mais pesquisa empírica a gente pode fazer e sugerir aí academicamente, né, no mestrado profissional, como é o nosso aqui, sugestões ao CNJ, sugestões a cada presidência de tribunal para a melhoria da prestação jurisdicional. Então, muito obrigado, Ana, agradeço a sua presença. Obrigada. E estou te devendo mais uma, tá? Então, obrigada, pessoal. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Tá bom. Tchau a todos. Obrigado. Boa noite. A aula terminou, professor?